Olá pessoal, uma ótima noite. Aqui é o Yoshiko Adomoto. Eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. E hoje é uma live muito especial. Hoje é a live Fala Mãe. E especialmente para você aí que acompanha meu conteúdo, eu vou entrevistar uma mãe, a Francine. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui para a gente bater um papo. E muitas mães me perguntam, né, como eu cheguei nesse trabalho, por que eu acabo orientando as mães. É pelo seguinte, há mais de 30 anos que eu trabalho tirando traumas e bloqueios em adultos. As pessoas que vêm até mim, minhas imersões, são treinamentos que eu faço ou atendimentos, no geral as pessoas não identificam que elas têm um trauma. Elas têm, assim, algumas dificuldades, né? Ou seja, elas vivem uma vida normal, trabalham, têm família, né? Viajam, passeiam, mas de repente a pessoa começa a perceber que tem alguma questão que está um pouco incômoda. Às vezes ela não consegue desempenhar muito bem no trabalho, não consegue ganhar muito bem, às vezes tem uma dificuldade no relacionamento e vem até mim para poder entender o que está acontecendo. E aí o que eu descobri nesses mais de 30 anos de trabalho é que esses bloqueios, esses traumas, mesmo que a pessoa não identifique como um trauma, começaram na infância, principalmente no momento de relacionamento com os pais, que são pilares muito importantes que vão criando, né, toda a base emocional da criança, todo o processo de autoimagem, autoestima é formado na infância. E muitas vezes os pais, por desconhecimento, às vezes pelo jeito de educar, porque educaram também da forma como foram educados, acabam gerando esses bloqueios. Então, trabalhando isso nos adultos, eu coloquei como missão fazer o quê? Ajudar, orientar, ensinar você, mãe, a evitar esses problemas na infância do seu filho, ou seja, para evitar que ele cresça com problemas que eu lido há mais de 30 anos. Então, através de uma forma não agressiva, através de você sendo mais paciente, compreendendo melhor essa linguagem emocional, compreendendo melhor a importância, né, que o inconsciente tem no comando da vida de um adulto, é que você vai aprender através, né, desses vídeos que eu passo aqui para você, através de um curso chamado TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, você começa a entender e a aprender a manejar, a lidar melhor com todo esse campo emocional, com todo esse inconsciente do seu filho, e isso vai determinar muito da saúde dele, a saúde mental, a saúde emocional e até mesmo a saúde física, porque muitos adultos carregam até mesmo problemas de saúde e muitos dos adultos não têm noção de que esses problemas físicos também têm uma ligação emocional, seja uma dor de cabeça, às vezes aquela pessoa que tem uma dor nas costas, que reclama que está sempre com uma dor de estômago, né, que tem um aperto no peito. Ou seja, esse emocional nada mais é do que também uma somatização de algo emocional. E esse emocional começa lá na infância. Quando eu falo infância, mãe, entenda o seguinte, desde a gestação, o seu filho está formando toda uma bagagem emocional. Então, dentro do TRI, eu faço todo um trabalho para você entender essa questão gestacional, não só dos seus filhos, mas também da sua própria história gestacional, porque você acaba reproduzindo, quando você engravida, muito do emocional que você viveu quando você estava sendo gestada na barriga da sua mãe, que tem a ver com todo o histórico dela, o relacionamento dela com seu pai, a situação que eles viviam. Então, muitas vezes a mãe não entende, né, o comportamento do filho, porque parece que ele desobedece, que ele está sempre contrariando, né? O que acontece é que muitas vezes lá na gestação aconteceram situações que a mãe acha que são coisas normais, naturais, ou que ela talvez nem se lembra e que estão afetando o comportamento do filho. E como eu falei para vocês, hoje é uma live muito especial, eu convidei uma mãe, né, que acompanha meu conteúdo, que fez o curso TRI, para compartilhar, para vocês entenderem, né, assim, a beleza, né, e o alcance que tem quando você consegue entender essa linguagem emocional, quando você consegue trabalhar nesse inconsciente do filho. Ou seja, os resultados que você tem são resultados muito rápidos e muito efetivos, né? Ela já até pediu aqui para participar, eu estou aqui aceitando. É a Francine, deixa eu ver que eu estou aguardando aqui a Francine, eu quero que ela explique para vocês, né, um pouco assim do histórico dela, como ela conhecia meu trabalho, as dúvidas, né, que ela tinha também. Olá, Oi, Francine. Achille, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bem, Achille. Então tá bom. Um pouquinho antes de você entrar, eu estava aqui explicando, né, para as mães que já estão aqui acompanhando, né, um pouco do que é o meu trabalho, assim, de 30 anos trabalhando com adultos e como eu cheguei, né, como missão
a orientar as mães a terem mais paciência, a criarem filhos obedientes, porque é o que eu falei, como eu sei os traumas, né, eu sei os problemas que a agressividade, seja ela explícita ou as agressões ocultas, que às vezes os pais nem sabem que fazem, Sim, ocasionam na vida dos filhos. E falei que, né, tinha batido papo com você para a gente fazer esse bate-papo aqui, porque você conhece meu trabalho, você tem filhos, né? com Então, certeza. vai ser muito rico. Eu quero te agradecer demais a sua presença aqui Eu hoje, que viu? agradeço, Yoshio. Um prazer imenso estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias e das nossas vivências aqui, né? Então, é que eu acho muito rico, né, Fran? Porque, assim, às vezes a mãe, ela se sente, às vezes, solitária, né? Assim, tem as suas angústias. Eu falo assim, às vezes a mãe chora sozinha, ela passa os medos dela sozinha. Às vezes nem o próprio companheiro, né, o próprio marido ou a companheira consegue dar esse apoio. Então, todo o trabalho que eu faço, né, como você bem já conheceu, é exatamente para ajudar, né, essas mães a saberem que elas têm um acolhimento e que elas podem ter uma orientação que vai ajudar na educação, né, dos filhos. E por falar em filhos, né? Você tem quantos filhos, Fran? Eu tenho dois filhos, eu tenho o João, de 9 anos, e o Francisco, de 6 anos, dois É, meninos. só aprendeu a fazer menino, então? É, só menino. E é Olha, desafiador, porque eu fui criada numa casa de só meninas, né? Então, é para mim, é um universo verdade? novo. É verdade. Ah, mas qual que é a idade mesmo dos seus O filhos? João tem 9 anos e o Francisco tem 6 anos. Então, idades Ó, bem desafiadoras, né? e sabe que eu escuto muita história falando assim, que criar menino é mais desafiador do que menina, né? Mas eu falo que, na verdade, tanto menino quanto O menina trabalho é o é desafiador, mas é o trabalho mesmo, né? É que menina às vezes é mais arteiro do que menina, né? Às vezes as meninas têm um. Mas também tem menina que é da pá virada também, é né? verdade, Achille. Mas você sabe que eu tento assim olhar para um outro ângulo, né? O homem tem essa Hum. questão da objetividade. Então, eu fui criado numa casa de muita emoção e de repente lidar um pouquinho mais com essa objetividade tem me ajudado muito. É. Você sabe que até assisti um documentário, eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, né? Que assim, claro que eu falei, os desafios, né? Tanto para criar um menino quanto para criar uma menina são muito grandes, né? Mas é uma coisa assim dos meninos, aquela coisa de ter que ser, né? O alfa, tem que ser o macho, né? E Nossa, infelizmente uma cultura machista como a gente vive, como muitos países vivem, né? sim. Acaba colocando o feminino, a mulher, como um objeto, né? Porque assim, o menino que é homem mesmo é aquele que pega todas, né? Eu Sim, falo, tá, sim, você tá ensinando o seu filho a pegar todas, mas ele está pegando a filha de alguém, né? Então, exatamente. mas existe muita cobrança, né? Assim, desse menino de ser um homem, mas hoje em dia também tem muita questão da mulher de ter que ter o seu espaço, né, trabalhar, criar filhos. Então, eu vejo muitas mães, infelizmente adultas já, que têm assim, o emocional muito fechado, sabe? Aquela coisa que eu não posso demonstrar fraqueza, eu tenho que ser forte, eu tenho que, né, dar conta, e acaba bloqueando todo o emocional, que é uma coisa que todo ser humano tem, tanto homens quanto mulheres, né? Só que as mulheres têm mais facilidade em expor emocional do que os homens, né? Não sei se você concorda com isso. Eu tento fazer esse trabalho com os meninos, até você me ajudou muito, né? Porque essa questão do expressar os sentimentos para o menino. Até a gente tem um momento de dormir, antes de dormir, que eu converso muito com eles. E essa questão de falar sobre os sentimentos, de que tudo bem menino chorar, porque esse estereótipo do homem que não sente, do homem que precisa ser o macho alfa, o quanto isso é pesado para os meninos, né? Então é bacana a gente olhar para esse lado e suavizar esse peso que o homem traz, né? Sim, Acho que é uma carga porque ancestral aí, né, Yoshi? é, exato. E assim, quando que você entrou em contato com meus conteúdos, Francine? Você pode falar para as Eu, na mães aí? verdade, eu sou aluna do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, e eu tive o prazer imenso de entrar na turma de agosto. E, Hum, assim, em pouco tempo, muita coisa mudou aqui para mim. Eu realmente achava que eu tinha esse estereótipo de imaginar que para eu ser uma mãe que seria ouvida, uma mãe que seria respeitada, eu tinha que ser uma mãe mais pulso firme, que todo mundo fala, né?
Então, aquela história da Uhum. mãe que vai no shopping, todo mundo, ninguém perguntar cadê o pai? A mãe, cadê a mãe dessa criança? Então, eu achava que eu tinha que ser firme, e ser firme muitas vezes estava associado a ser grossa, entendeu? E aí, de repente, eu Uhum. comecei a perceber que eu comecei a apagar o brilho dos meus filhos. Eu comecei Uhum. a ver, conforme eles cresceram, eu comecei a ver que uma vez eu fui muito ríspida com o meu mais velho. Sabe quando você vê o brilho daquela criança apagar? Falei, tem alguma coisa Uhum. errada. Eu estou deixando, na ânsia de querer educá-los, eu estou deixando que eles percam a naturalidade, que eles percam a beleza de ser humano. Então, foi aí Uhum. o momento que eu conheci o Terry e foi muito, muito desafiador, assim, desmistificar. Porque eu entrava, né? Quando eu entrei no Terry, eu imaginei que os meus filhos tinham um problema. Achava que eles tinham algo para ser consertado, né? E, de Uhum. repente, nessa trajetória, eu percebi que o processo era de dentro para fora. Era Uhum. um conhecimento que você nos permitiu, você nos conduziu a esse conhecimento do que em mim dói, que eu estou reproduzindo nos meus filhos. Então, o que eu Uhum. preciso curar aqui dessa criança que trouxe um histórico de uma infância e eu estou reproduzindo nos meus filhos. Então, foi muito, muito bacana essa viagem, Chiu. Tem É, sido, você né? sabe que você falou uma coisa, né, dessa, de tirar o brilho da criança. Dentro do TRI tem mães de várias partes do mundo, né? Tem Sim. mães que moram na França, tem mães que moram lá nos Estados Unidos. Mas uma coisa interessante, assim, até desses países, né, que não são os países latinos, essas mães comentando dentro do TRI, é que os filhos, ela percebe que, assim, por exemplo, um filho de um americano, um filho de uma mãe francesa, eles são mini adultos, né? Eles são meio que doutrinados a se tornarem adultos, né? Já muito criança, né? Então acaba perdendo esse encanto que você falou, né? Da questão aí da infância. Mas assim, tem uma pergunta para te fazer que quando você falou, né? Você conheceu meu conteúdo, você fez o TRI, né? Assim, o que te levou a buscar essa ajuda? Porque assim, qual era o comportamento, né, que seus filhos tinham, né, que de repente você não ficava, né, sei lá, estressada ou brava? Era tipo assim, na hora de tomar banho, na hora de fazer a tarefa de casa, lavar louça, como que era? Isso era na rotina do dia a dia, né? Então, aquela coisa assim, de falar, o mais velho, o João, era aquela coisa de eu falar e eu tinha a sensação de que ele não me ouvia. Então, aquilo realmente era frustrante. E é aquela mãe que tem que gritar: João, 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 João. E eu não tinha essa conexão com ele, eu não conseguia conversar com ele. Eu falei, e essa ideia de que ele está me provocando, ele está me enfrentando. E o Francisco, pela idade também, de 6 anos, é a idade da birra, a idade do se jogar no chão. Enquanto ele não consegue o que ele quer, ele se joga e insiste. E assim, eu não estava sabendo lidar, não estava mesmo. E toda noite, quando eu ia dormir, aquela sensação de fracasso, Yoshio. O que tem que definir é aquela coisa de: meu Deus, eu não estou sabendo lidar com isso, não sei como me acalmar, não sei como falar com eles. E estava indo de nada a lugar nenhum. Foi o momento que Uhum, realmente eu percebi que eu precisava. Você tem que jogar a toalha, né? E falar, eu preciso de ajuda. Porque não estava uhum, conseguindo dar conta mesmo. E estava percebendo que eles estavam tendo o pior de mim. E eu falei, não é uhum. legal eu reproduzir isso neles. E eu preciso de ajuda mesmo. Foi esse momento que eu te encontrei e você me ofereceu esse curso que realmente mudou muita coisa aqui. Uhum. E acho bacana, né, Fran, que você está falando, quando você fala da sua dor, porque assim, por exemplo, a homeopatia, né, o princípio do trabalho da homeopatia é como se usasse o veneno para curar, né? Então, Uhum. aquele veneno que mata também é o veneno que cura, né? Sim, sim, Então, por que que exatamente. dentro do TRI eu faço essa jornada para as mães se conhecerem e entrar em contato com a própria dor? Para evitar isso que você falou, né, de repetir a mesma dor nos filhos. E quando você entra em contato com a sua dor, então aquela dor que te doeu e estava machucando os filhos, passa a ser a dor que te cura, né? Ou seja, através da conexão com essa dor e saber lidar com esse emocional, cura a dor da sua criança Uhum. e cura a dor da criança dos filhos. E se interrompe o ciclo, né? Não sei se você percebeu que é isso que acontece, né? Exatamente.
Exatamente isso, Exu, porque assim, eu fui uma criança, assim, fui criada num lar, minha mãe tem 3 filhos, né? Minha mãe e meu pai, nós somos 3 meninas, e minha mãe sempre teve que dar conta de tudo, né? Meu pai trabalhava, minha mãe é uma personalidade muito forte, e eu fui essa filha que obedecia por medo. Então, a filha mais velha, que queria fazer tudo certinho. Então, sabe quando você fala assim, não, quando eu for mãe, eu tenho certeza que eu não vou fazer isso com meu filho, eu tenho certeza que Uhum, eu não vou gritar, eu tenho certeza que eu não vou ser grossa com ele. E de repente, no pior momento do comportamento dos seus filhos, vem aquele ímpeto de você ser exatamente aquilo que te doeu. Então, você fala, não uhum, acredito que eu estou reproduzindo no meu filho a dor que um dia doeu em mim. Então, o uhum. quanto assim, é muito curativo de você olhar para isso e falar, nossa, não é o meu filho que tem problema, sou eu. Eu estou Uhum. reproduzindo nele a criança ferida. Então, esse olhar para dentro que é muito, muito rico, Yoshi. E sabe, para as mães que estão assistindo entenderem, né, por que que isso acontece, como você falou, né? Porque tem uma outra mãe no TRI que ela também falou assim, que todo dia ela acordava e pensando assim, não, hoje eu vou fazer diferente. E ela acabava fazendo igual. E aí ela se consumia na culpa, né? Mas para você que está aí assistindo, para entender o que acontece nesse momento, que a Fran vivenciou isso, e talvez você como mãe vivencia, por mais que você queira agir diferente, que você se comprometa a fazer diferente, o que acontece é que é acionado, né, no centro do cérebro tem uma glândula chamada amígdala cerebral. Uhum, E é ali que tem, é como se fosse imagine um armário, um depósito das nossas reações, de acordo com o sentimento. uhum, Então, quando o filho faz alguma coisa que, né, a mãe ou não gosta, ou desagrada, ou que entende como um desafio, é acionado esse emocional. E quando se armazenou coisas nesse armário chamado amígdala cerebral? uhum, Lá na infância. Por isso que você repete o que doeu em você, porque isso ficou guardado e quando a criança tem um certo comportamento, é como se fosse assim, uma avalanche, né, de sentimentos que fazem com que você não consiga raciocinar e aí perder a paciência com o filho, que é com a pessoa que você mais ama, que você mais quer ter, né, o carinho, o cuidado, e bem como você falou, né, às vezes a mãe não se dá conta, e o pai também, que naquele momento, que ele precisava oferecer o melhor que ele tem, que é todo esse amor, uhum, na verdade ele se comporta com uma agressividade, porque ele está sendo impulsionado por uma raiva. É isso que faz a mãe gritar, é isso que faz o pai bater, né, ou usar palavras duras. Então, assim, entender esse mecanismo, ou seja, a gente mergulha nesse depósito emocional uhum. para ajudar a mãe a perceber esses comportamentos e tirar o peso desse impulso, porque é uma coisa que o racional não tem controle. Por isso que às vezes as mães depois ficam nesse sentimento de culpa, porque ela acaba, lógico, fazendo uma coisa que não gostaria de ter feito, né? E aí eu queria que você me falasse um pouquinho, Fran, assim, o que que você consegue perceber que você sentia, né, sei lá, né, que você chama de desobediência, né? O seu filho insistir muito numa coisa, o outro se jogar no chão. Você consegue falar para as mães entenderem o sentimento, como que você sentia? Assim, eu acho que é um mix, né, Yoshio? Então, assim, Hum, chego do trabalho, cansada, e aí vem aquele turbilhão de criança, né? Da uhum, mamãe, 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 atenção, e o tempo todo, e você já está assim, lidando com o seu cansaço humano, com a sua fragilidade, você precisando tomar um banho, você precisando comer, e de repente começa aquela coisa de um brigar com o outro para lutar pela sua atenção. E de repente você se vê no meio de um caos, que você fala, gente, eu não sei lidar com isso. Eu, com o meu pequeno, com o Francisco, quando ele se jogava no chão, eu tinha a sensação, quando ele tinha confrontos assim de birra, parecia que eu me igualava a ele. Então ele falava, não vou dar. uhum, Filho, não. Eu quero, não vou dar. Não, eu quero, só chata, só boba, só tom. E aí você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Para onde eu vou? Como é que eu faço? Se eu partir para cima dele, eu estou errada. E se eu não fizer nada, eu sou uma mãe fraca. E essa sensação de impotência mesmo. E uhum, aí você se vê gritando, aí você se vê sendo a louca do gritado. Ou então parece que, assim, eu não quero nem saber. Tipo, me trancava no banheiro, falando, não quero nem saber. E a criança batendo na porta, você fala, meu Deus, e agora? Entendeu? Então eu tinha uma sensação, eu falei, meu Deus, parece que eu tenho 6 anos
tentando criar duas crianças. Porque você fala, eu não tenho preparo, não tinha, né? Hoje eu realmente senti que eu tenho, mas não tinha preparo psicológico, emocional para lidar com essas situações. Então, é uma sensação de todo dia dormir frustrada. Todo dia, e isso que a colega do TRI falava é exatamente verdade. Eu sou incompetente como mãe. Aí aquela cena de você olhar seu filho dormindo, você fala, olha que lixo de mãe que eu sou. Como é que eu fui capaz de gritar com essa criança, com esse anjo dormindo? Aí no Uhum. dia seguinte você vê, de novo, e não adianta. E acaba repetindo e realmente é frustrante, assim, assustador, né? Você conhece um lado de você que você não imaginava que tinha, né? Ô, Francine, eu quero pegar a sua fala, pegar um gancho e te falar uma coisa. Você falou assim, né, na hora que o seu filho se jogava, gritava com você, é, parecia que você era uma criança. Na verdade, eu quero que todas as mães prestem muita atenção nisso, você se torna a sua criança. Por isso é que você perde a paciência, por isso que você acaba gritando. Por quê? Porque a criança está fazendo uma birra, manifestando um sentimento de insatisfação, que é raiva. E aí, que sentimento impulsiona você a gritar com o filho? É a mesma raiva, Mesma. né? Você acaba entrando nesse confronto porque você começa a usar, né, o emocional da sua criança, né? Então é isso que as mães precisam entender, que nesse momento, quando a Francine fala assim, parece que eram duas crianças fazendo birra, não, na verdade se tornam duas crianças fazendo birra. E a mãe que deveria ser a adulta da relação É, nem se dá conta disso muitas vezes, né? E exato. por que não se dá conta? Eu quero chamar a atenção de uma coisa que você falou também para mostrar para as mães. É assim, você, que a gente conversou, você é advogada, não é isso? Sim, sim, sou advogada e tem toda a dinâmica de tentar conciliar família, trabalho e tentar equilibrar pratos aqui, né? Então Tá. é uma rotina meio maluca, né, A Ju? minha pergunta nesse sentido é para te falar o seguinte: para você advogar, você estudou, não é isso? Sim, estudei Né? bastante. Bastante, né? Porque eu sei, a minha filha está Até fazendo hoje. direito, né? Cada livro, né? De saber tudo. Mas olha só, de repente você, Francine, resolveu mudar. Cansei do direito, agora eu quero ser esteticista, eu quero aplicar botox, quero fazer drenagem linfática na mulherada. Você faria isso amanhã? Não, não teria capacidade de fazer isso. Até E se faria, mas arriscasse ia fazer uma caca danada. ia criar um problema para a pessoa que você ia atender, né? Ia dar um problema jurídico, né? Sim, Porque exatamente. Ia ser você processado. poderia machucar né, criar um problema na pessoa. O que eu Sim, estou querendo mostrar com isso, Francine? É que muitas mães não se dão conta disso. Né? Para tudo na vida vão estudar. Só que sim. para criar filho, eu pergunto, você estudou? Não, não E mesmo. nenhuma mãe que está aqui me assistindo estudou. Então, dentro do TRI, é exatamente assim, como se fosse estudar, né, o que é esse papel de ser mãe, não no sentido assim, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Não. Estudar o que é o principal, que é entender essa linguagem emocional, assim, como eu consigo, né, sair desse momento da minha birra, do meu confronto, para não ficar nesse sentimento de culpa, porque quando você falou assim que, né, você estava lá vendo os filhos dormindo e falando assim, puxa, como eu fui capaz de gritar, aí você reza, pede perdão a Deus e no dia Todo seguinte faz dia. tudo igual, né? Todo dia. Eu prometo, Senhor, amanhã vai ser diferente. Eu juro que amanhã eu vou ser mais calma. Aí você lê, você fala, não, calma, eu preciso encontrar o equilíbrio, como se o equilíbrio estivesse ali na esquina, né? Como se fosse uma coisa simples. E outra coisa que eu queria que você comentasse também, Francine, porque uma das coisas que eu procuro explicar, né, aqui, eu estou tentando interromper aqui esses comentários, mas eu não sei como é que faz não, tá? Então, é o seguinte, como que foi, né? Porque assim, você falou, eu me perdi a paciência, né? Minha mãe que tinha que dar conta, ela era mais dura, né? Como que foi a recriação que você teve, né? Assim, seu pai, sua mãe, né? Quando você olha para o seu comportamento que você tinha com seus filhos, lembra mais o comportamento de quem? Na minha mãe. Na minha mãe. Minha mãe É? foi mãe aos 21 anos. Com 24 anos ela já tinha 3 filhas. Então é quem Hum, ficava ali no fronte de batalha, quem cuidava hum, das irmãs. Então, o meu pai era aquele que chegava no final da tarde, olhava, aí era o momento da gente contar para ele o que tinha acontecido, mas a minha mãe, abre aspas, era a má da história, né?
Então, era que tinha que ser mais rígida, que tinha que ter atitudes mais veementes, assim, para segurar a barra entre três crianças, né? Três filhas pequenas. Então, eu olho para ela assim, realmente hoje eu entendo. Na época era meio traumático para mim, né? Que você sabe que tem uma colocação que eu escuto muito, Francine, de muitas mães falando assim: ah, eu apanhei e não tenho trauma, né? Hoje a geração, né, é toda cheia de mimimi, é Nutella porque não apanhou. E eu falo, gente, eu sou contra a agressão. É possível criar um filho sem agressividade. A sua mãe foi uma pessoa agressiva, então? A minha mãe usava, porque eu era métodos que eles tinham na época. Então, era o que? Era chinelada, era sentada, era puxão de orelha, e era o que via na frente, né? Então, voar chinelo. Então, eram coisas que, assim, a gente não sabia. Eu acho que ela também não sabia, por ser inexperiente. Então, eu fui criada apanhando. Então, assim, ela sabe disso, às vezes a gente tenta conversar sobre isso e hoje eu entendo, mas eu entendo que hoje a gente tem outras opções e eu não queria repetir isso com meu filho. E foi o momento que eu te procurei, foi justamente que eu percebi que eu estava passando essa linha do racional para o irracional. Estava passando a linha da mãe que fala mais alto para a mãe que gruda com ódio. Porque eu vi esse ódio vindo em mim. Quando eu vi esse ódio vindo em mim, eu falei, tem coisa errada, e é a hora que eu preciso realmente pedir ajuda, porque eu não estou sabendo lidar. E sabe, Francine, eu queria também ouvir sua opinião, porque assim, eu concordo com todas as mães que falam isso, né? Que olha, eu apanhei, mas eu não deixei de amar minha mãe. Eu tenho certeza que você ama, respeita a Claro, sua mãe, né? claro. E que vocês, mães que estão aqui assistindo, né, esse bate-papo, o trabalho que eu faço de forma alguma é para denegrir, né, ou desmerecer aquilo que seu pai e sua mãe fizeram. Eles fizeram o melhor que eles podiam dentro daquilo que eles conheciam. Né? E o que eles conheciam era, muitas vezes, a maioria dos pais antigamente, era na base da porrada. Né? Só que é possível fazer diferente, é isso que eu ensino dentro do TRI, dentro dos vídeos que eu passo aqui, assim, é possível você ter a mesma obediência, o mesmo respeito, não quer dizer que você vai criar um filho cheio de mimimi ou Nutella, porque você não bate, você pode ter todo um diálogo, né, que torna a relação muito mais saudável, porque eu imagino, né, que uma das coisas que você devia sentir muito, como você falou, de trabalhar, chegar em casa, demanda de filho, é um negócio que as mães falam muito, estresse, não é isso? Exatamente. E aí, Yashio, a coisa mais triste é o seguinte, é você perceber que você quer encaixar teu filho na sua realidade. É como se a gente pegasse um ser humano e cortasse tudo aquilo que ele tem de verdadeiro nele para que ele caiba na minha realidade. Tipo, meu filho tem que compreender que eu estou trabalhando o dia inteiro, que eu chego em casa cansado, que eu não quero brincar, que eu quero ficar, sabe, em paz. Não, não é assim. Você ter um outro olhar, e no TRI a gente aprende a ter esse outro olhar, não um olhar da criança birrenta mas um olhar da mãe adulta que consegue, sabe, a criança curada que consegue olhar agora com outro olhar para aquele ser que está em desenvolvimento. Não é alguém que eu vou ter que consertar, mas alguém que está ali por alguma razão. E entender essa natureza da criança, de que é um ser em evolução, que fez toda a diferença, né? Então você passa a ter um olhar muito. Hoje eu posso dizer que eu tenho um olhar de adulta para os meus filhos, porque eu consegui curar e acolher minha criança. Você me ajudou a olhar aquela criança ferida, que um dia apanhou, que um dia achou que a única forma de criar um filho era na violência, na agressão, porque senão eu seria fraca. E olhando com respeito, olhar com um olhar de respeito, de carinho, de compreensão para essa criança, é o que fez toda a diferença na minha vida, Yoshio. E, assim, Tá. eternamente grata por toda essa transformação. E eu quero até aproveitar também, eu gravei um vídeo, Francine, falando sobre agressões ocultas. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não bato, eu não grito. Mas às vezes a mãe não tem noção de outras formas de agressão que assim, sempre existe por trás de toda mãe, todo pai, a intenção de educar, de orientar, de colocar no bom caminho. Né? Então a sua mãe era mais dura para te colocar no bom caminho, era a Claro, forma que ela bem entendia. Né? intencionada, Então por né? isso que
É, por isso que eu falo, a gente tem que realmente agradecer muito aos pais e honrar, porque eles fizeram o melhor. Mas aí, uma das agressões ocultas, inclusive, se você, mãe, quiser assistir sobre essa aula, essa masterclass gratuita, é só entrar no link que está na bio, você entra num grupo lá de WhatsApp e você recebe essas aulas. Então, Francine, você falou da sua mãe, e aí me veio a curiosidade, né? Porque uma das agressões ocultas que eu falo que existem é quando a criança às vezes agredida, né? Eu atendi já milhares de pessoas que eram muito, assim maltratadas mesmo pelo pai, né? Aquele pai que batia de barra de ferro, de chicote de bater em cavalo, né? Então, assim, ela sente essa agressão do pai. Mas a maior dor, eu sempre falo, não é a dor do físico, né? Porque aquela dor física ela passa. A maior dor é a dor emocional. E a agressão oculta que eu chamo a atenção, por exemplo, é o pai está agredindo e a criança, de repente, perceber que a mãe está ali e a mãe não fazer nada. Então você falou, sua mãe, né, que tinha que dar conta, era dura. Uhum. Você lembra quando você era criança, se seu pai tentava te proteger ou te acolher? Como que você sentia? Se você lembrar da sua criança, vê se faz sentido isso que eu falo. A criança se sente desamparada, porque tem alguém me agredindo e tem alguém que poderia me proteger e não está me protegendo. Se torna uma outra agressão também. E aí, na verdade, assim, essa sensação, esse desamparo, o que ficou para mim, assim, isso durante muito tempo eu tive que olhar para isso com muita dor, é a ideia de que eu era merecedora, de que amor estava associado à agressão, de que amor estava associado a abandono, de que eu era merecedora de tudo aquilo que eu estava recebendo, que eu era uma pessoa má. E que isso me levou a caminhos muito dolorosos, como um relacionamento abusivo, que no meu primeiro casamento eu vivi um relacionamento completamente abusivo. Então, tudo isso foi deixar marcas. Então, essa ideia de que, não aconteceu nada, eu sou uma boa pessoa. Claro, eu sou uma boa pessoa, como diz assim, né? Nunca roubei, nunca matei, maravilhoso, fez direito, ela é um sucesso. Deus sabe o que eu passei para superar essas dores, o resultado dessas dores. O medo de falar em público, eu como advogada, tive medo de falar em público, medo de enfrentar autoridades, medo de me colocar, medo de falar a minha vontade, porque eu vi do tipo, você é a última a falar, a primeira a apanhar. Entendeu? Assim, tudo, meu pai e minha mãe, assim, não entendo que eles tenham feito na intenção de me machucar. Na melhor das intenções possíveis, porque eram os recursos que eles tinham na época. Mas isso me machucou muito, isso me causou muitas dores, que eu olhando para isso, eu falo, gente, eu não quero que sigam por isso. Eu acho que eles não precisam, já na vida adulta, com 40 e tralalá, e ter que curar uns traumas que eu causei na vida deles. Então, olhando para isso, eu falei, eu preciso mudar essa história. Eu não posso repetir neles o que aconteceu comigo. Então, foi muito, assim, esse olhar é dolorido. Não é uma coisa confortável você olhar para essa dor. Mas é necessário para transformar o destino dos nossos filhos. Porque eu entendi assim, essa dor tem que acabar em mim. Tem que acabar na minha geração. Eu não posso reproduzir isso nos meus filhos, nem nos meus netos. Hoje eu tenho conhecimento para isso. E hoje você, graças a Deus, com o seu trabalho, você nos proporciona isso, Yuxi. Então, eu acho que é algo assim transformador. Acho que se eu pudesse escolher assim um curso, acho que não podia ter curso melhor, de curso de mães. Então, foi realmente... E a comunidade de mães, de pessoas que trazem as mesmas dores, a gente olhar pessoas de todo mundo que estão ali no TRI com as mesmas dores. Pode ser no Canadá, pode ser no Japão, em Portugal, pessoas trazendo as mesmas dores. Então, essa comunidade também de mães que trocam essas experiências, mães que se ajudam, e você conduzindo a gente da forma como você conduz, realmente é algo que mudou a minha vida, a vida da minha família. É, e eu acho bacana o que você está falando, né? E isso eu alerto muito as mães que estão aqui assistindo, né? Da mesma forma, a pessoa pensa que relacionamento abusivo talvez só aquela pessoa muito carente, né? Que não teve estudo. Você é uma mulher estudada, né? Fez direito, fez outros cursos. Então isso não é restrito a pessoas de baixa renda ou baixa cultura. E a outra coisa
é que também a relação abusiva não quer dizer apanhar do Não. companheiro. É Né? O relação abusivo, psicológica mesmo, que te abala, né? Que te coloca para baixo, que faz você se sim. sentir pequeno, né, Yoshio? Uhum. E você consegue perceber que essa mesma sensação a sua criança tinha na relação com a mãe e no desamparo do pai? Total, Então, total. é isso que eu procuro alertar as mães e os pais hoje. Quando o pai e a mãe usam de agressividade para ter a obediência do filho, eles não têm noção de que estão plantando a semente de um futuro relacionamento abusivo. Né? Ou seja, uma pessoa que pode se tornar o agressor de uma relação abusiva ou a vítima de uma relação abusiva. Deixando claro também que eu estou falando, não quer dizer que vai ser troca de porradas, mas é a questão do emocional. Né? Toda a relação abusiva ela começa numa manipulação do emocional. Aquela pessoa preenche um vazio emocional, como você falou, do desamparo. Sim. Então é aquela pessoa que, num primeiro momento, sente, nossa, ele gosta, ele me ampara, ele cuida, e aí ele começa, né, a fazer todo esse jogo emocional e pode chegar na relação, agressão física, principalmente, né? Então eu alerto muito as mães sobre isso, porque a gente infelizmente vê noticiário aí o tempo todo, né? O cara matou a mulher. Hoje mesmo eu li, o policial militar matou a esposa grávida de 3 meses, né? Então, assim, de onde vem essa agressão? Essa agressão, né, se a gente vai olhar, que muitos pais, sabe, Francine, falam assim, eu apanhei, né, não virei bandido. Até você comentou isso, a mesma coisa, né? Eu falo assim, ok, que bom, vocês são uma exceção. Mas se você vai na cadeia, se você tiver a curiosidade de ir lá na cadeia entrevistar os presos, você vai ver que ali 100% tiveram agressividade em casa. Tiveram pais que não ampararam, tiveram famílias desestruturadas. Sim. Então, sim, tem pessoas que tiveram pais agressivos e famílias desestruturadas, mas que se tornaram pessoa do bem, o que é fantástico. Mas não é a regra, né? Isso são as exceções, né? Agora, a pessoa se valer disso para usar a agressividade, né? Faz um estrago emocional na vida de um filho, né? Que, assim, quem vai sofrer com isso, né? Se você não fizesse esse trabalho, os seus filhos, eles iam carregar essa dor. E não é só numa questão só de relacionamento. Você falou até no trabalho, você como advogada, você tem que falar com autoridades, você tem que falar em público. E você sentia medo também, né? Então, você imagina uma criança que ouviu você é a última a falar, a primeira a apanhar, ser advogada, né? Então, eu tinha que falar para uma autoridade. Então, Uhum, quantas vezes eu tive que lidar com esse medo, essa angústia de pânico, pânico, tinha pânico de falar uhum, em público. Mas como que você se virava? Eu ia assim, com medo e tudo, eu desenvolvi a capacidade de controlar isso, mas não sem me violentar, sabe? Aquilo doía em mim, aquele medo, aquela angústia, e eu falava, meu Deus, e era um conflito, é dolorido isso. E não só isso, né, Yosha? Você começa a ver toda uma história de adolescência, da necessidade de ser aceita, assim, precisar estar em grupos, e aí o adolescente precisa beber, porque ele precisa ser aceito, porque ele já vem com um passado de não ser aceito. Ele sim. ouviu que o pai e a mãe agrediram, humilharam, colocaram ele para baixo. E é engraçado esse comportamento, né, de pai e mãe que achar que se você enfatizar o pior da criança, você vai ter o melhor. Então, se eu olhar para o meu filho e falar assim, não, você é um. Olha, você não está estudando, você é um preguiçoso. Nossa, no dia seguinte ele vai colocar o dedo na tomada e falar assim: hoje eu vou dar o meu melhor, porque minha mãe falou que eu sou preguiçoso. Não, eu vou o tempo todo minando a autoestima dessa criança. E aí chego lá na adolescência, eu quero que ele seja um adolescente empoderado, que vai olhar para um traficante, vai olhar para um amigo que vai oferecer droga para ele vai falar assim, não, obrigado, porque minha autoestima está muito boa. Meu pai e minha mãe sempre me alimentaram, me disseram que eu sou um cara legal. Não, ele vai aceitar qualquer coisa, porque a autoestima dele já foi minada lá na infância. Então ele vai viver de Uhum. migalhas, ele vai aceitar migalhas de amigos, ele vai aceitar migalhas de relacionamento, porque a vida inteira foi dito para ele, ele acreditou que ele era nada. Então, Ô, essa Fran, violência oculta que você traz é muito importante a gente olhar para isso. Quando assisti a sua aula, eu fiquei realmente chocada. Falei, meu Deus, quantas dessas violências eu já estava praticando no meu filho sem saber? Quantas dessas dores eu estava causando neles sem saber? e eu
quero chamar a atenção pedindo aí a sua sinceridade, né? Porque qualquer pessoa que está assistindo vê que você é uma mulher muito bonita, né? Obrigada. Mas quando... Não, mas assim, a minha pergunta é porque assim, você se lembra assim antes de se sentir ou se ver bonita? Não, não, eu tive problema de autoestima. Eu fui uma adolescente que eu tive bulimia. Eu comia, você imagina, eu fazia balé, então eu me achava gorda. Eu não era magrinha igual as meninas que faziam balé na época. Então eu comia um pacote de bolacha, eu lembro até aquela bolacha Bono, acabava de comer, eu vomitava, porque eu queria ser magra igual as meninas que faziam balé comigo. Eu toquei piano e assim, eu sempre achava que eu era a pior pianista. Eu sempre fazia coisas para ser aplaudida, aprovada, mas no fundo, aquilo ali, eu me achava uma fraude. Eu me achava uma fraude. Parecia que nada dava certo. Então, olhar para isso, falei, meu Deus do céu, todas as dores que eu carreguei foi por conta de uma falta de conhecimento que meu pai e minha mãe, eu entendo perfeitamente, eles eram... Imagina, minha mãe tinha 21 anos quando eu nasci. Então, assim, e você mostrar isso pra gente também, né? De vítimas, porque ela deu o que ela recebeu. Então, agora, não é justo que a gente, com todo o conhecimento, com todo o recurso, com todo o acesso que a gente tem hoje, a facilidade que a gente continue reproduzindo lixo emocional nos nossos filhos. É muito dolorido você imaginar, porque aí passa a ser criminoso, porque é uma omissão. E omissão é Sim. crime. Uhum. Né? E olha só, agora você tocou num ponto que eu quero que as mães prestem muita atenção, né? Que é exatamente o que faz as mães perderem a paciência, se irritarem, se estressarem com a desobediência do filho. Foi provocativo, eu falei de você ser bonita, da sua questão da autoestima, você falou, nossa, eu me sentia, né, gorda no balé, me sentia a pior pianista. O que fazia, na verdade, você perder a paciência era exatamente essa autoestima baixa. Ou Exato. seja, quando o seu filho não te obedecia, lembra que você falou assim, nossa, eu me sentia a pior mãe do mundo, eu me sentia fracassada? É exatamente essa dor. Faz sentido para Total, você? é aquele, É? aquele olhar de mãe, as mães que estão aqui vão saber. Aquele olhar de mãe quando você está no shopping, tentando dar conta, né? Você tá e vê aquela criança caindo, aquele olhar de todo mundo olhando, tipo, nossa, ai, que incompetente. O olhar das pessoas, você sente aquele olhar, aí se sente na obrigação de validar que você é uma boa mãe. E aí você gruda no braço do teu filho para que as pessoas olhem, olha que mãe forte, olha como ela tem autoridade, mas você é uma incompetente, porque você não está sabendo lidar com seu filho. Aí a criança birrenta que vai medir força com o filho, vai mano a mano ali, vamos ver quem vai ser mais teimoso, você ou eu? E ali sai todo mundo perdendo. Seu E filho sai em olha falta só, de... Desculpa, eu achei... desculpa te interromper, não, desculpa te interromper, que você está falando uma coisa muito importante, né? Dessa coisa da birra em público. Você falou assim, nossa, as pessoas olhando e me julgando. É mais ou menos assim, se você pensar friamente, o que importa o que os outros estão pensando? Mas, quando a criança, por exemplo, você dá esse exemplo, né, estava fazendo birra ali em público, que você fica mais nervosa e mais estressada, porque existe essa percepção de que os outros estão me julgando. E se eles estão me julgando, é a menina que é gorda no balé, a menina que não sabe tocar piano, é a menina, entendeu? E a Então é última esse a falar e julgamento. primeiro apanhar, né? Então é Exato. aquela. Então é isso que faz, nessa hora, a mãe não ter equilíbrio para lidar, por exemplo, que não é agradável o filho se jogar no chão e começar a gritar. Só que assim, o que eu ensino para as mães e explico? É uma reação que ela é natural na criança. É natural no seguinte aspecto, ela não tem controle sobre o sentimento. Ela não consegue controlar o sentimento. Ela vai aprender ao longo dos anos a controlar o comportamento. Mas olha que maluquice. Você como mãe, que deveria saber controlar o seu comportamento, porque o sentimento você também não controla, nenhum adulto controla o sentimento, né? Então, naquele momento da birra do filho, vem a sua raiva. E aí você deveria ter o equilíbrio de lidar com essa raiva e saber conversar sem a raiva. E você entra na mesma pilha, por isso que vira outra criança. E a criança, o que eu falo para as mães, ela está fazendo uma birra porque ela está manifestando uma insatisfação. Porque de repente ela queria entrar na loja de brinquedo e a mãe está com pressa, quer ir logo pagar o estacionamento para ir embora. Então a criança, quando faz a birra, está manifestando a raiva. Não estou dizendo que as mães devam aceitar esse comportamento, mas tem que ter o equilíbrio para saber lidar. E quando ela perde a paciência e briga,
em vez de amenizar a situação, é como colocar gasolina na fogueira, sabe? Aquela coisa inflama cada vez mais, né? Aliás, até tipo te perguntar, você teve assim, né, depois que você fez o TRI, né, que é as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, você Uhum. teve algum exemplo assim que em público que aconteceu de você ter que, sabe, usar, né, os recursos e se centralizar? Tem a história do shoyu. Hum, A história do shoyu foi assim, eu estava num restaurante japonês e o meu filho, eu fui comer o sushi, assim, ele queria, porque queria um chiclete ali na hora. Aí eu falei, filho, espera um pouquinho, a mamãe tá comendo, depois no final a mamãe te dá. Ele pegou e bateu na minha mão. Quando ele bateu na minha mão, caiu aquele sushi e lavou a minha roupa. Aí vem aquele ódio, que vem, o tio, não adianta, vem aquele ímpeto, que se fosse a Francine de hum, antes, teria pego no braço dessa criança, teria levado até o banheiro, e ali eu ia mostrar como eu sou uma mãe, sabe? Que quem está no comando sou eu, quem tem que me obedecer. Eu acalmei, eu olhei para ele, com a mamãe, aí ele pegou e ele se assustou da minha reação. Aí eu falei, olha o que aconteceu com a mamãe. Aí ele, desculpa, mamãe. Falei, filho, sabia que a hora que a gente saísse daqui nós iríamos para a sorveteria? É, é. E não vai mais? Não, filho, porque agora eu vou ter que ir para casa. Olha como é que eu tô. Mamãe, você me perdoa? Você me perdoa do fundo do meu coração? Tá bom, filho. É o seguinte, da próxima vez você espera. Você entende? Então, assim, ele se assustou com a minha reação de calma. E ali foi a primeira vez hum, na vida que eu senti que eu fui adulta, que eu consegui me acalmar e eu consegui entender que aquela atitude dele, que se fosse um tempo atrás, eu ia interpretar aquela atitude como uma afronta. Você me humilhou em público. E eu ia bater de frente com essa criança como se ele tivesse 45 anos como eu. Eu ia discutir com ele como se eu discuto numa audiência. Entendeu? hum. Mas não, eu tive aquela. Você me deu essa. No TRI, eu tive esse treinamento de equilíbrio, de entender que a adulta sou eu, que tá tudo bem, que ele está aprendendo, que a gente não vai bater. Você fala muito disso, Yoshio, que você não dá um tapa no filho quando ele está aprendendo a andar. Porque ele está aprendendo, você tem essa consciência. Mas por que quando ele cresce um pouquinho, a gente acha que tem que dar porrada na criança, porque ele errou? A gente não tem. E quando a gente erra, a gente quer sabe, um colo, uma compreensão. Mas a criança, a gente não aceita que erre. Então, o que eu deixaria de recado para o meu filho se eu fosse para o banheiro e batesse nele? De que é Uhum, assim que se resolve as coisas na vida. O que ele aprendeu? Ele uhum, aprendeu sobre respeito, ele aprendeu a pedir perdão, ele aprendeu que as pessoas também erram. Então, eu acho que a lição que fica do respeito é muito maior do que a lição da agressão. É isso. uhum. Esse foi um Então, dos grandes, uma das grandes então, conquistas. você conseguiu perceber que veio essa raiva, porque isso é importante, né? A gente não controla o sentimento, ele vem, mas Exato. você controla o que você faz, como você age. Exatamente. E nessa Exatamente. hora você conseguiu perceber que antes você de repente iria partir para um tom de voz mais áspero, um sacudidão nele, você Uhum. conseguiu conversar. E E outra coisa que eu acho era isso. assim, com o meu filho mais velho, que ele não me ouvia. O que que eu Hum, percebi? Por que ele não me ouvia? Eu estava tentando abrir. Alô? Oi? oi, tô Voltou? ouvindo. Eu estava tentando abrir a porta com a chave errada. Eu precisava olhar para ele. Eu queria que ele me Hum, ouvisse onde eu estivesse. Então, eu estava tentando que ele. E eu interpretava a não resposta dele para mim como uma afronta. E aí eu ia para cima hum, dele e ele não entendia. Falei, o que, que é isso, né? O que, que essa mãe louca tá vindo aqui gritar comigo? O que foi, mamãe? O que, que foi? Para ele tá tudo bem. Ele estava brincando e eu que estava numa ansiedade. Então, quando você olha pelo, sabe, com um olhar de compreensão da criança, de entender que com um filho você vai ter que lidar de uma forma, com outro filho você vai ter que lidar com outra forma, e você começa a respeitar o jeito de cada um, sem querer hum. encaixotar. Não sei se você conhece, tem um filme chamado Encaixotando Helena, que é um negócio bem tosco. Então, assim, eu estava tentando fazer isso com os meus filhos. Eu queria Uhum, encaixotar os meus filhos dentro daquilo que eu achava que era certo.
Hoje, o TRI me deu essa capacidade de respeitar os limites do meu filho, de entender de como que eu posso me comunicar com eles. E hoje, quando a gente erra, e ele olha para mim e fala assim, mamãe, hoje o Francisco fez uma coisa assim, ele olhou para mim e falou assim, meu coração quer te pedir perdão, porque eu errei. Que Filho, que bonitinho. bonitinho, que legal isso, filho. Realmente, sua atitude foi errada. Mas eu também peço perdão quando eu erro. Quando eu caio assim, no erro da não consciência de perder o equilíbrio, eu volto, filho, a mamãe fez errado, você me perdoa? Meu filho começa a entender que eu sou humana, que eu não sou super. Então, esse respeito, essa conexão gera um respeitar por amor, um obedecer por amor. Ele não está me obedecendo por medo. Ele não tem medo de uma punição, ele não tem medo de ser agredido. Ele está me respeitando porque ele entende que aquela ordem que eu dei para ele é uma ordem de amor. Você não vai comer um panetone agora no café da manhã, porque isso vai te fazer mal. Entendeu, filho? Porque você tem que comer uma coisa saudável. Entendi, mamãe. Então, isso tudo vai criando uma outra órbita dentro da casa, sabe? Porque é muito desgastante. A gente perde muito tempo, muita energia sendo aquilo de pior da gente, sabe? E aí você vê o quanto de tempo eu perdi e dentro de, assim, de entender que de agosto para cá a minha vida mudou completamente, assim, a ponto de eu ter esse diálogo com os meninos e ter meninos que lavam louça, meninos que arrumam a cama, que me escutam. Você fala, meu Deus, que evolução, né? Que coisa gostosa. E é isso que eu quero criar com Uma eles. coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu também falo muito para as mães, Francine, é que assim, o formato que se orienta ou educa um filho não dá para ser o mesmo formato para outro filho. Não. Porque eles são diferentes, eles têm personalidades diferentes, têm anseios diferentes, têm demandas diferentes. Então, o que você está me falando é que você tem um jeito de lidar com um e um outro jeito de lidar com o outro. É isso que eu entendi? Porque eu curei a minha criança. Quando eu curei aquela Francine ferida aqui, eu consegui olhar para os meus filhos. Eu consegui respeitar o jeito de cada um deles. E isso foram nas técnicas do TRI, porque é um processo de primeiro se conhecer, depois você conseguir ter uma comunicação com o seu filho. E também eu fiz aquelas técnicas dos 21 dias, em que é uma, não vou explicar assim para não dar spoiler, mas são técnicas que você me ajudou assim a deixar os meus filhos mais calmos, a fazer com que eles entendessem que os traumas que eles tinham eram meus, não eram deles, a ponto de eles, sabe, do comportamento deles mudar. Então, para mim, assim, essa mudança foi muito real. Assim, experimento essa mudança. Não é algo assim que é algo que você lê num livro e você fala assim, eu vou aplicar e é teórico. Não, é real. É todo dia. Você sente isso, uma mudança diária. Eu tenho uma última pergunta que eu acho assim, que é bacana. Você acreditava que era possível criar e ter obediência de um filho sem ser Não, agressiva? Michel. Não, porque pelo meu modelo também de educação, eu imaginava que a mãe tinha que ser forte, a mãe tinha que ser essa visão da mulher forte. Eu trago isso muito forte. Minhas avós eram assim, a minha mãe é uma mulher muito forte. Então eu imaginava que eu não podia ser uma mãe frouxa. E parece que a sociedade exige isso da gente, né? Viu? Você vai ser frouxa, você vai ficar de minuto em minuto indo lá atender essa criança que está chorando. Caramba, isso é respeito, né? Por que a gente acha que é legal você respeitar uma amiga que tá mal e você acha um absurdo? É igual esse negócio da Copa do Mundo. As pessoas já acharam um horror o gato ser jogado, mas as pessoas acham normal se arrastar uma criança pelo braço no shopping. Entendeu? Então, assim, caramba, o que a gente virou, né? De achar que é normal as pessoas interpretarem que Deus falou que tem que dar varada no filho para que o filho seja uma boa pessoa. Viu? Calma. As pessoas estão interpretando as coisas conforme um contexto de uma época. Nós temos, sabe, eu nunca vi o amor estragar uma pessoa. Agora, a agressão eu já vi, causar danos absurdos. Então, olhar para isso é muito transformador, Michel.
Eu costumo falar, Francine, que o amor ele é capaz de curar uma dor tão profunda quanto a dor da alma, né? Com E sabe que certeza. tem muitas mães e pais que falam assim, mas na Bíblia está escrito, né? Corrija seu filho com a vara, não sei o quê. Eu falo, pessoal, interpreta isso de outra forma. Você tem que corrigir com retidão, ou seja, você tem que ser correto e dar o seu exemplo, né? Sim, sim. Hoje mesmo, né, um pouco antes da gente entrar, eu tava, porque eu recebo muitas mães falando sobre isso, e eu não tenho nada contra qualquer religião, meu trabalho não tem ligação com religião, mas eu estava aqui me preparando para entrar nessa live com você, pensando o seguinte, falei, caramba, assim, um exemplo maior que a gente mais escuta falar, né, dentro do católico é Jesus, Sim. né? Apesar de na Bíblia estar escrito, né, corrija seu filho com a vara, porque há 2000 anos atrás era assim que funcionava. 2000 anos atrás dava chicotada, 2000 anos atrás dava pedrada. Eu falo assim, cara, mas por que não se pega o exemplo de Jesus? Porque eu não vi em nenhuma passagem Jesus, por exemplo, quando ele, né, queriam apedrejar lá Maria Maria Madalena, Madalena, ele proibiu, e era comum fazer isso, era normal fazer isso, como era normal dar varada para educar um filho. Né? exatamente. Então, assim, todo o ensinamento de Jesus, quando você falou de amor, me chamou muita atenção nisso, porque todo o ensinamento dele foi pautado no amor. Mesmo aqueles que maltrataram, que torturaram ele não blasfemou, ele não incitou ninguém contra, ele não falou vamos dar porrada nesse povo, né? Ele só falou perdoa. Então, Exatamente. assim, se a gente levar em conta esse exemplo, né, de amor, eu falo assim, como as famílias seriam diferentes, né? Como as pessoas seriam diferentes. E quando uma mãe usa de agressividade para ter obediência, eu sei que ela está fazendo por amor, por querer o melhor do filho. Uhum. A mãe sabe disso. Uhum. O que eu chamo a atenção, sabe, Francina, é falar assim, só que o seu filho não sabe disso. Não. O seu filho, ele não sente isso, ele não percebe, ele não pensa dessa forma. Uhum. Então, assim, o jeito autoritário, agressivo, né, para ter obediência, eu sei que é pensando no melhor para o filho, mas o que o filho vai receber como uma comunicação, como um sentimento dessa agressividade, é Uhum. algo totalmente contrário ao amor. Né? Exatamente. Então, o criar com amor não vai criar um filho fresco, um filho fraco, um filho mimimi, um filho Nutella. Vai criar um filho sabendo que ele é amado mesmo com os defeitos dele, que ele é amado mesmo com os erros que ele comete. Né? E se as pessoas, os adultos hoje, soubessem olhar uns para os outros nesse olhar assim, poxa, mas ele erra como eu erro, ele tem defeito como eu tenho defeito, Uhum. ele age diferente de mim, mas ele tem as razões dele. Uhum. A gente teria muito menos Com conflitos. Né? Então, certeza. conflitos em relacionamentos, conflitos entre países que estão se matando, conflitos entre pais e filhos. Uhum. Né? Outro dia, eu fiquei muito chocado, Francine. Uma mãe me mandou um vídeo mostrando o filho, porque o pai falou com ele, assim, separado. Uhum. E ela me falou, mandou uma mensagem, um pai muito agressivo. Assim, dói no coração. O menino, ele estava assim, deitado, Uhum. o olho estatelado, sabe assim, como se tivesse visto um fantasma, Uhum. de tanto pavor, de tanto pânico. Porque o pai é muito agressivo e falou que ia pegar o menino, sabe assim, tipo, pegar para sair com ele, Uhum. e o filho não quer ir com o pai, porque o pai é agressivo, né? Uhum. A mãe não proíbe, mas o pai é agressivo, então o filho não quer ir. E ele falou que ia pegar. E assim, ela me mandou um vídeo falando assim, o que, que eu faço com esse menino? Né? Aí eu passei toda uma orientação, porque assim, o menino ele estava assim, congelado no medo, como se tivesse visto um fantasma mesmo, sabe Uhum. assim, parado assim, aquela respiração sem conseguir respirar. Então assim, mães, entendo que a agressividade, se foi uma forma que seus pais tiveram, eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas assim como a Francine, né, eu acho que foi, te agradeço muito, Francine, Uhum. Eu que para agradeço. mostrar que é possível, né, educar sem agressividade, é possível mudar e não precisa levar anos essa mudança. São coisas que você faz no dia a dia, são pequenas atitudes, pequenas palavras, né, porque você conheceu, né, o meu trabalho há 6 meses e está com essa mudança no comportamento dos filhos. Então, Uhum. assim, cara, parabéns, eu fico muito feliz. Isso para mim que eu falo assim, para mim, pro Yoshio, é aquilo que não tem preço. É Sim, né? ver que você está tendo agora um jeito diferente com os filhos e que esses filhos vão crescer, lógico, vão ter problemas também, mas muito menos do que nós tivemos, né? Então, agradeço demais aí a sua Eu que confiança, você agradeço ter esse. compartilhado. E olha, uma coisa que eu penso assim,
qual o legado que a gente está deixando para as novas gerações, né? Então, eu quero que os meus filhos olhem e lembrem de mim com carinho, com uma pessoa que deixou valores, que ensinou, sabe? Quais são os pilares que eu quero construir minha família? Eu não quero que os meus filhos olhem para mim e sintam medo. Eu quero que eles tenham uma lembrança de uma mãe que ensinou valores para eles. E se eu pecar, eu quero pecar por excesso de amor, não por ódio, não por raiva, não por agressão. Então, eu agradeço você porque você me conduziu nessa jornada e que hoje eu olho assim a minha família transformada graças a esse olhar, assim, a essa dedicação sua de se doar para que a gente possa construir um futuro melhor para todo mundo. E eu achei de verdade, Eu até de tenho coração, mais muito uma última obrigada. pergunta antes de terminar, né? Porque assim, sabe uma pergunta que eu recebo muito é de mães falando assim, meu filho é adolescente ou já é adulto, o que que eu faço? E eu explico, assim, ó, quanto maior, quanto mais velho, né, mais madura a pessoa, maiores são as defesas, é mais difícil. Então, quando a pessoa faz o TRI, ele é voltado para crianças, né, até uns 8 anos de idade, 9 anos, Sim. mas a pessoa consegue entender muitas coisas para mudar na relação até mesmo de casamento. Você percebe também que teve algum resultado também no seu casamento? Sim, eu achei. Porque assim, o meu marido, ele é 13 anos mais velho que eu. Ele já Uhum. tem 2 filhos homens, né, do primeiro relacionamento. Então, hoje, a forma como ele criou os meninos é completamente diferente da forma assim, o quanto foi importante. Hoje eu entendo por que você fala com mulheres. Eu fui essa ponte de mostrar para ele que podia ser diferente. Porque ele trazia essa carga de que eu tenho que ser um homem, um pai firme, né? Porque aquela história, daqui a pouco vai ter 21 anos, vai meter o dedo na minha cara. Então, não tem aquela frase, é de pequeno que se traz do rabo, e de repente você mostrar que dá para ser diferente, que pode ser suave, que pode ser respeitoso, que não precisa doer, porque dói não só para o pai que agride, como dói para a criança, dói para a família inteira. Você vê seu marido, que amor você vai ter no marido que agride seu filho. Então, é uma transformação que é de dentro para fora dessa mãe, sabe? Dessa mãe curada que cura essa família. Então, realmente, não é um curso só para mães. Todo mundo... Eu já vi comentários com você, do pessoal falando, Yoshio, você tem que falar com a família. Yoshio, parabéns por você direcionar o seu olhar para a mãe, porque é através da gente que essa mudança acontece. E eu te agradeço imensamente por tudo isso que você tem feito, por todas as mulheres, por todas as famílias, e tenho certeza que a gente vai ter uma geração aí de mães mais conscientes e de crianças que não vão ter vergonha de amar, não vão ter vergonha de respeitar seus filhos e agradecer seus pais por terem escrito uma história de forma diferente. Legal. Também quero te agradecer, obrigado aí pela conversa, Francine, foi muito bom. Obrigada, E Chico, de mãe, você que está verdade. aí assistindo, se você entrar no link, lá na bio, né, tem um link que você entra gratuitamente num grupo de WhatsApp para você ser avisado das lives que acontecem toda terça e quinta. Tá? Você pode receber também as masterclass sobre as agressões ocultas, são 2 aulas, na verdade, gratuitas. Então entra lá nesse link, está na bio, tanto do Instagram quanto do Facebook, para você se inscrever, você não paga nada. E você pode assistir essas aulas também. Francine, gratidão aí pelo Muito seu tempo, obrigada, pelo Yoshio. carinho e pela Eu que confiança. agradeço. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, mamães.